de ter conhecido esses caras. Isso foi uma sorte. Os caras terem te aceitado. Cara, porque aí é que tá. Uma das ideias por trás do punk rock é o seguinte: qualquer um pode tocar. Você pode tocar. Se você tiver afim, se você tiver uma ideia na tua cabeça, forma uma banda, vai cantar. Foda-se, pode. Sacou? Não precisa entrar no conservatório, ficar anos aprendendo música, fazendo escala durante 10 anos pra fazer a sua banda. Não. Prende 2 acordes, pode tocar. Essa era a ideia por trás do punk rock. Eu não conhecia o punk rock. Eu conheci o punk rock quando eu conheci os caras. O Aborto Elétrico e o Renato Russo. Se eu não tivesse cruzado com os caras na rua, sorte. E não tivesse conhecido... Será que eu ia ter conhecido o punk rock? Se eu não tivesse conhecido o punk rock, eu nunca teria cantado no Capital Inicial. Sorte, mais uma vez. Sorte. Cara, mas quando você viu eles, você deve ter falado... Você deve ter olhado e falou... Porra, não passou... parada louca, diferente. Sim. E, na verdade, eu confesso pra você que eu achei meio tosco também. Por isso que ele deu esse sim, ele pensou. Ele falou, Não, cara, porque você imagina, velho, era assim, era guitarra, baixo, voz, tudo ligado em um amplificador só no meio da rua, a bateria na calçada, uma bagunça. Em frente a uma lanchonete. Era isso quando eu vi pela primeira vez, cara. Era uma puta de um barulho, cacofonia, cara, Nossa, zoeira. os caras deviam odiar. Meu, era ruim pra caralho, mas se você via ali, você falava, uou, aqui tem alguma coisa. Sacou? Talvez pela cara deles. Sabe, mas e depois quando você vai, eu fui prestar atenção, falar, uou, olha essas letras. Porra, e a vontade de ir pra rua, de estar lá, botar a cara pra bater também, mano. Nossa, mano, isso não é fácil. Você viu o puro do puro, mas, começo velho, do negócio. Esse foi só uma das vezes que eu tive sorte, cara. Várias outras vezes, se for olhar pra sua vida pra trás depois, quantas vezes você não foi favorecido, sabe, por uma situação que te favoreceu, né, que as coisas caíram bem pra você. E eu acho que pra muita gente que fica pelo caminho, a história acaba sendo essa. Gente muito talentosa. Eu já vi muita gente que canta bem, toca bem, escreve bem e, no entanto, patina. E você vê o contrário também, sabe? Muitas vezes você vê gente que você nem vê tanto talento assim, no entanto a coisa tá bombando. Você fala, como isso pode ter acontecido? Sabe? É verdade. É uma aceitação do público. Às vezes, mano, tem cantores que como a gente conhece muito a galera do rap, do trap, que eles estão ali tentando muito, mas os caras são muito bons. E a gente fica... E ainda não deslanchou. Porque, mano, eu escuto esse cara. Às vezes falta uma oportunidade de alguém maior mostrar, de alguém chegar e apadrinhar. Ou cair no gosto do público mesmo. Que eu acho que é o mais difícil. Vai, mas eu já vi muito. Você deve ter visto muito nesse longo tempo. Muito, né? Muito. Eu erro com frequência, cara. Assim, meus prognósticos de ver algo assim, ver uma banda ou ver um artista. Uau, olha esse cara, olha quanto esse cara canta, olha as coisas que ele escreve. Esse cara que vai detonar. Aí eu pegava, levava pra gravadora, falava, uau. Esse é o cara. Esse é o cara e acabava não dando em nada. Caralho. Ninguém se interessava. Mas é normal. Eu quero saber que quando você conhece o pessoal do Aborto Elétrico, você já fica muito amigo do Renato rápido ou demora? Olha, acho que rola uma situação meio de, sei lá, de subordinação. Eu era muito mais moleque. Eu tinha 16 anos, ele tinha 20. Então, aos olhos de quem tem 16 anos, eu olhava pra ele, pra mim ele era um adulto. Sim. Sabe, eu não sei como é que ele me via, ele devia me olhar e achar a gente meio moleque. Eu achava que ele existia um papel de liderança, sabe? Ele lia pra caraca, então ele ficava dando livros pra gente, leia isso, filmes, ele trabalhava na cultura inglesa lá em Brasília. E então era onde chegavam os jornais com o que estava acontecendo fora do Brasil, de bandas. A gente ia pra lá pra saber quais eram as últimas novidades, o que a gente devia estar ouvindo, se alguém fosse pra gringa, pedir pra trazer pra gente algum disco, alguma banda. E rolava os festivais de cinema lá também, dentro da cultura inglesa. E eram sempre os festivais de cinema alternativo. Então era um cinema alemão, cinema italiano, cinema francês. Era muito legal, cara. E isso tudo era perto da onde o Renato trabalhava. Então ele era uma espécie de uma liderança intelectual. Sacou? Tinha muita cultura, né? Era uma enciclopédia. Na real, a verdade era essa. Ele ainda lia pra Cacilda, lia muita biografia. Como a gente gostava muito de cinema, a gente gostava muito de música, cinema, livros. Ele era uma fonte inesgotável de pequenas anedotas a respeito de cinema, como é que os filmes tinham sido
escritos, como é que eles tinham sido filmados, qual era a história por trás Nossa, então era muito... dos atores. Muito bom estar com ele, que você aprendia muito, animal, curioso. meu, era animal, cara. Ele sabia. Isso de discos também. Disco dos Beatles, Abbey Road. Como é que o Abbey Road tinha sido composto? Como? Por quê? O que eles estavam pensando, o John Lennon, quando ele fez aquela música? nossa. Qual era a inspiração para aquela letra? E embora todo esse universo da música e do cinema, ele sabia o que tinha por trás das cortinas, de tanto ler biografias. Mano, Então, todos esses filmes que a gente cresceu vendo, sabe? E músicas que a gente cresceu ouvindo, ele sabia a história por trás. E então a gente ia pra casa dele, ele ficava contando, dando livros pra gente. Fala, leia isso, ouça isso, veja esse filme. Porra, cara. Nossa, que cara sensacional, era mano. sensacional. Era sensacional. Eu não sei se vocês sabem, mas ontem não, acho que na semana passada, na terça-feira, fez 25 anos que o Renato morreu. Caralho, tudo isso já. 25 anos. Mano, eu tenho 25 anos. Então, você nasceu no... 9h30. 9h30. Só o pessoal da sua casa assistia? Ou Minha assistia? mãe... Pô, tem que contar essa história. Minha mãe gosta muito de Legião. Muito, assim. Tanto é que Minha mãe ama Capital. eu cresci numa casa, tipo... Onde minha mãe... Mas é a geração dos pais de vocês, velho. Sim. Vão conhecer. Acho que não vão conhecer a história da Legião. Quer dizer, vão conhecer o trabalho da Legião, mas não sabem do que veio antes, sacou? De quando Talvez ele, não. Quando ele era com moleque. certeza. Porque essas histórias, parte do que eu tô contando, é antes da Legião, isso é o começo dos anos 80, quando ele tinha 20 e poucos anos. E a gente teve a sorte de poder ver ele ainda antes do sucesso, quando ele pegava o violão e tocava aquelas músicas todas que vieram a ser conhecidas depois. Ele já Faroeste, tocava essas músicas? Tocava. Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, essas Mano. músicas todas que seus pais devem conhecer e muitos garotos também conhecem. A gente viu ele tocando no violão na nossa frente. E vocês já achavam boas na época? Foda, meu. Já eram o que são hoje. Mas vocês ficavam com essa sensação, tanto de você, tanto ele. Mano, a gente vai estourar, a gente vai. Mas aí é que tá. sucesso. Você perguntou, a gente tava falando de dúvida de talento, uma hora mais cedo a gente falou. Sim. De dúvida do teu valor, sacou? Quando eu via esses caras fazendo o Ebert e o Renato, que são os que eu tive contato quando eu ainda era adolescente, que o Ebert é um talento musical de outro planeta e como compositor também. O Renato são dois grandes compositores e grandes músicos. Eu vi esses dois caras e eu sei que eu não sou tão bom quanto eles, sacou, meu? Então eu via isso e falava, caraca, velho, como é que eu vou viabilizar a minha carreira se eu não tô, né? Se eu não tô, eu sei que eu não sou tão bom quanto esses caras. E eu levei muitos anos até falar, beleza, eu não sou como eles, mas eu preciso achar a minha própria onda. Eu preciso achar o meu próprio caminho, que não é como o do Renato, que não é como o do Ebert. E eu não posso ficar frustrado de não ser como eles. Uhum. Então é gozado isso, como você tem que achar a sua própria história, sabe? Mas é o mais da hora. É o mais Seria- da hora, porque às vezes você fica tipo... É a sua identidade, né? Tipo, o a Mítico sua é muito meu amigo. personalidade. O Mítico é muito meu amigo. O que o Mítico faz isso? Eu vou fazer isso. Aí você vai dando cabeçada. Na hora que você fala assim, mano... Esse é meu estilo seu- também, mano. Minha história é daquele lado, desse lado aqui. Aí você começa a dar certo e você fala assim... Caralho, ó como eu sou valioso, mano. Mas é mais assim, de você pegar um cara que você admira pra caraca. Você fala, uau, olha esse cara, olha o talento desse cara, sabe? Você fica de boca aberta de ver o cara escrevendo na tua frente, sabe? Ou, sei lá, criando, seja lá Sim. o que for. Pode ser trap, pode ser rap, pode ser rock, pode ser o que for. Você vê o cara criando na tua frente e você fica chapado. E você é um músico também, você quer criar também. E você fala, porra, eu não sei se eu consigo fazer o que esse cara tá fazendo, sacou? E eu tenho que... Eu não posso querer ser como ele. Eu tenho que tentar criar uma outra coisa numa outra direção, sabe? Porque senão eu vou ser uma imitação dele, sempre ruim. Uhum. Eu nunca vou ser como ele, eu vou ser uma versão meia boca do cara, sacou? Uma versão... a versão tosca do cara. E eu acho que eu tive isso durante muitos anos, de ter crescido com esses dois, à sombra dos caras, até passar o tempo suficiente para que eu pudesse dizer, galera, beleza, o meu caminho é outro, longe da sombra dos caras.